que a gente pode sair para vir conversar, para vir fazer uma coisa, para vir dar uma entrevista, para vir... Não é? E é impressionante, vamos falar a verdade, que até antes da pandemia a gente dependia das emissoras de TV chamar a gente para conversar. Abriu um novo mundo, né, com o podcast. Sim, é um novo mundo e sem limite de tempo, é uma maravilha. Quando a emissora te chamava, você tinha o quê? 10 minutos, 15, às vezes 30 no máximo. Às vezes nada, né? Às vezes nada. O único lugar que eu sempre tive bastante tempo, acho que a Cris foi também lá, Ronivon. Claro, O maravilhoso. Ronivon a gente ia e ficava, jantava e conversava depois. Sim. Depois que o Ronivon saiu da né? Gazeta, no Todo Seu, terminou o programa da Gazeta, foi diminuindo. Eu lembro que uma vez eu fui no programa da Hebe e primeiro que a Hebe tinha riso solto, né? Você sabe dessa história. Então ela olhava para a cara da gente e falava, que bom que você veio. E eu lembro que eu sentei do lado dela, ela falou, Marcelo, não sabia falar menos, filho. Ela falou, Marcelo, é 3 minutos. Eu falei, nossa, eu vou só falar o nome do teatro que eu tô, não sei o quê. E tava eu e um elenco, assim, entendeu? E aí foi isso. Vocês estavam fazendo o quê? A gente tava fazendo na época, acho que já era Terça Insana. Mas eu não fui com todo mundo da Terça Insana. Eu fui com 2 ou 3 e aí eu lembro que teve isso. Ela falou 3 minutos. Meu Deus. 3 minutos é ótimo, porque você fala assim, boa noite, senhoras e senhores, vocês foram uma plateia maravilhosa. Não, mas assim, você virar e falar, Hebe, muito obrigado, que emoção, tá aqui, claro, né? Todo mundo fazia né, a coisa. E depois, e ela, extremamente educada, depois ela falou, desculpa, gente, mas foi... Por ela ficaria lá conversando por horas, né? E assim, e é uma coisa que vocês também devem ter isso. Eu hoje pensei na Rainha da Inglaterra, que a Rainha da Inglaterra vai fazer aniversário. Você reparou que a única coisa que a gente tem a vida inteira, a minha geração, a de vocês, a do meio, a das crianças, é a Rainha da Inglaterra? Se ela morrer, vai acabar uma vida. Ela é onisciente, onipresente e eterna, né? E a Hebe era um pouco isso, né? Eu, quando eu era criança, já tinha a Hebe, que ela fazia um programa chamado O Mundo das Mulheres, que era isso. Eram mulheres entrevistando as pessoas, né? Celebridades. E era maravilhoso o programa, ou seja, era um programa meio feminista, antes da revolução sexual. Sim. Então, assim, era uma pessoa ela sempre foi revolucionária, né? Aí você senta do lado dela e ela vira com a maior tranquilidade e fala, não vai dar, eu queria, né? É um carinho quase, né? Ela fala, só tem 3 minutos. Castinha. Fofinha. Agora, Hebe. Você falou da Rainha da Inglaterra, a gente brinca que fomos aí a última geração que fez a transição, né? Que nasceu uma criança analógica e virou um adulto digital. Né? Só que a Rainha da Inglaterra, ela veio antes do analógico. Exatamente. Ela pegou... Há quanto tempo essa mulher tá na Terra, velho? Gente, cara. Ela é reptiliana, será? Com todo respeito. respeito? O que eu acho o seguinte, saiu há pouco tempo atrás, que a Angela Merkel foi a maior estadista, ou maior política desse século. Né, do século XXI e um pouco do século XX. A Rainha da Inglaterra mantém aquele país pela dignidade, né? Porque ela é uma pessoa muito digna, você não ouve nada de errado com a Rainha da Inglaterra. Ela dá um espirro, ninguém fica sabendo. Então, assim, é muito interessante você ver uma pessoa que é uma estadista, de alguma maneira, que tem essa dignidade, né? Manteve a dignidade a vida inteira, coisa que nós não temos, né? Os homens da família nem tanto, mas... Os homens não, os homens são um bando de safado. Ela manteve. Mas ela manteve, né? Inclusive as aventuras do marido, né? Vamos engolir o seco. E do filho, então? Do filho, do neto, né? Que o neto também aprontou bem, né? Até casar direitinho. Você acompanha a família real, então? Eu tenho uma carta da rainha na minha casa. Quê? Tem uma carta da rainha. Se vocês quiserem, eu mando foto depois. Quero muito, porque me emocionei. o meu avô era inglês e daí, quando completou 110 anos da vinda da família dele para cá, a família, mandou uma carta para a rainha, não é? E ela respondeu, entendeu? Ai, não é ela que responde, né? É uma lady in wait, né? Uma dama de companhia. E aí veio assinado e falando, a rainha ficou muito feliz de saber que vocês estão comemorando tanto tempo no Brasil, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ele depois manda a foto para a Cris e você vê. Cara, que incrível. É lindo, é uma maravilha. E tem com também aquele uma selo... outra... Sim, do Palácio de Windsor. Meu Deus. Castelo de Windsor. E tem uma outra carta que a gente perdeu, que foi o meu avô em 1914. Ele era inglês e ele como é que fala isso? Ele se alistou para lutar na Primeira Guerra. E aí tem uma carta do rei, né, que é o pai o avô da rainha da Elizabeth. Uma carta dele falando: é mais útil você ficar no Brasil, ajudando daí, fazendo as coisas daí, porque ele era da telefonia.
seria mais útil os ingleses que estão no Brasil ficarem aí para ajudar o país no esforço de guerra, não sei o que, e a gente perder essa carta. Caramba, essa seria raríssima. Essa seria uma raríssima, né? raríssima. Porque era assinada, aí sim, era assinada pelo rei e assinada pelo primeiro-ministro da época. Perder, aquelas coisas, mudança. Sim. Né? Muda de São Paulo para Santos. Minha mãe nasceu em Santos, porque eles estavam chegando. O outro tio nasceu em Campinas, o outro nasceu em São Paulo. Só essas mudanças já vai perdendo, né? Mas a gente tem essa ligação forte com a rainha, entre outras queens, que a gente conhece, que, né, várias drags que a gente conhece também. Muito